Então, o tema de hoje, o capítulo 17 deste livro aqui, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Então, um coração fortalecido pelo crescimento espiritual. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Tati amada. Seja bem-vinda. Então, a autora começa aqui esse capítulo falando o seguinte. Tenho certeza de que como eu, você pode dizer que o livro de Provérbios é um deleite. Eu amo a sabedoria renovadora de Deus e amo a mulher retratada no final deste livro, no capítulo 31. Eu também sou muito encantada e apaixonada e me inspiro na mulher de Provérbios, do capítulo 31. Sempre que leio esses versículos, essa mulher excelente me faz lembrar de um relógio. Do lado de fora, vemos suas mãos se movendo. Testemunhamos toda a sua atividade nesses 22 versículos. Sua ocupação ao cumprir as tarefas que Deus lhe dá como esposa, mãe e dona de casa. Mas há algo do lado de dentro, algo no profundo do seu coração que a faz funcionar, movendo-a para a frente, energizando seus esforços e motivando sua atividade. Você e eu precisamos desse mesmo algo interno, dado por Deus, para dar poder às nossas ações como mulheres segundo o seu coração. Conforme seguimos buscando cumprir as tarefas de Deus para nós como mulheres, quer sejamos casadas ou não, quer sejamos mães ou não, tem de haver um motivador dentro do nosso coração, ou não nos tornaremos mulheres segundo o coração de Deus. Se não há nada dentro de nós, sem o Espírito de Deus em nós, não conseguiremos nos manter em ação. Não encontraremos força para levar adiante a palavra de Deus e a sua vontade com fidelidade. Não seremos capazes de terminar o caminho que começamos. Bem, tenho aprendido o que nos mantém renovadas, entusiasmadas e incentivadas em busca de santidade. É o crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual em Jesus Cristo, crescer para ser cada vez mais como Ele é, fortalece o coração, nos satisfaz e nos dá poder para obedecer os seus mandamentos. Então, a gente precisa buscar o crescimento espiritual, né? Se a gente quer viver uma vida e ter esse coração segundo o coração de Deus, a gente precisa buscar esse crescimento espiritual. E o crescimento espiritual começa em Jesus Cristo. Você e eu temos duas opções para vivermos nossa vida: com Jesus ou sem Ele. É uma situação clara, definida como preto e branco, ou um ou outro. A Bíblia diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Como nos dizem as Escrituras, não há vida sem Jesus Cristo. Então, a primeira coisa... Tudo bem, Camila? Que saudade de você. Então, a primeira coisa para nós entendermos e crescermos mesmo espiritualmente, nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Ou com Ele, ou sem Ele. São duas opções e todos nós temos, né? O livre arbítrio. Mas a gente precisa saber o que a gente quer. Que caminho que eu quero. Ah, eu quero seguir a Deus? Então, ok, já sabe que vai ter que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A segunda coisa que ela traz aqui, o segundo ponto que ela traz aqui para ter esse crescimento espiritual, para ter essa busca realmente e se encher realmente desse crescimento espiritual, é a busca pelo conhecimento. Além de ser nosso Salvador, Jesus é nosso modelo para vivermos uma vida que agrada a Deus. Quando observamos sua vida, vemos que crescia Jesus em sabedoria. Lucas 2:52. Um dos provérbios reflete a importância de tal crescimento. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Em outras palavras, uma pessoa inteligente busca o conhecimento, mas os tolos labiscam o esmo, ociosamente mascando palavras e ideias sem valor, sem sabor e sem nutrição. Com o que você e eu estamos alimentando nossa mente? Estamos atendendo à advertência bíblica sobre o perigo de colocar lixo para dentro, lixo para fora? Devemos propositadamente buscar o conhecimento e estar vigilantes contra o uso do tempo precioso em coisas que não têm valor. Um caminho que uso para manter minha mente vigilante é seguir o conselho de uma mulher especial, conselho que deu base
para ensinos, livros, materiais didáticos e ministérios. Ela me disse: Liz, você tem de ter 5 arquivos espaçosos. E o que a autora, né? O que a Liz quis dizer aqui para a autora? Ela fala que para conhecer melhor a palavra de Deus, a Bíblia em si, e viver realmente esse ministério, viver realmente segundo o coração de Deus, ela dá uma ideia de criar 5 arquivos espaçosos. Escolher 5 áreas, né? Traduzindo para as nossas palavras, escolher 5 áreas da sua vida que você gosta, que você quer trabalhar, que você quer se dedicar e começar a procurar sobre isso dentro da Bíblia. Por exemplo, eu quero ser uma mãe melhor. Tem dentro da Bíblia. Eu quero me aprofundar nisso e quero ensinar as pessoas em como ser uma mãe melhor, né? Em como ser uma esposa melhor, né? Como ter um casamento exemplar, como, enfim, tudo que a gente quiser. Como liderar. Tudo que a gente quiser tem dentro da Bíblia. Porém, a gente precisa saber o que a gente quer e definir quais são essas áreas que eu quero me aprofundar dentro da Bíblia. Eu quero ler a Bíblia do começo ao fim, quero, né, uma meta, quero terminar de ler a Bíblia. Ok, eu não sei por onde começar. Então, o começo é isso. O que você gosta? Qual é o papel que você gosta, mas que te desafia e que você quer entender mais? Então, comece a estudar sobre esse papel. Que nós, mães, temos isso, né? Todas as pessoas têm, homens e mulheres têm, mas nós, mulheres, quando mães, temos muitos papéis para desempenhar. Então, como ser uma mãe melhor? Dentro da Bíblia tem, né? A gente pode começar a focar nisso. E ela traz a ideia aqui de selecionar essas 5 categorias e, por exemplo, marcar texto 5 cores diferentes ou legendar. E cada vez que lê a Bíblia, encontrar alguma passagem sobre mães, tipo, por exemplo, mãe vai ser rosa. Aí sublinha lá a mãe com rosa e ter essa legenda para ir se identificando e procurar direto quando precisar, né? Algo pelas cores da canetinha. Então, a importância de saber o que eu quero. Eu vou ler a Bíblia por ler? O que eu quero encontrar ali dentro? Porque não adianta ler a Bíblia e não colocar em prática, né? Creio eu que todo ensinamento, todo ensino, a parte mais difícil é a prática, né? Quantos de nós a gente lê livro, estuda, vê cursos, vídeos, filmes e não aplica, né? E a grande mágica acontece com a ação. A gente precisa ter o planejamento, a gente precisa ter o momento da leitura, mas a gente precisa se organizar para pôr em ação. Porque tudo que a gente não coloca em ação não vai acontecer, vai ficar só na intenção. E intenção não move montanhas. Então, busquem isso dentro da Bíblia, coisas, versículos, passagens que vão fazer com que você traga para a sua vida. Ok, achei esse versículo hoje. Ontem até a pastora falou no nosso encontro da pregação, né? Que num culto, ela falando sobre a Bíblia, enfim, que num culto se usa apenas, né, um versículo, uma passagem pequena da Bíblia. E se fala 1h30 dentro desse culto sobre um versículo. Então, a gente não precisa sair querendo vencer a Bíblia. A gente precisa entender e colocar em prática os ensinamentos da Bíblia. Bom dia, minha sogra amada. A Vivi tá dormindo ainda? Tá acordada? Como é que tá aí? Ontem a Vivi foi dormir lá, a Izinha ficou em casa ainda. A gente saiu no final de semana, ela tá meio... Estamos botando de volta na rotina, então ainda não foi pra vovó. Ainda tá uns dias sem ir pra vovó, né? Sem dormir na vovó. Só foi a Vivi. Então, decidir quais são as áreas da minha vida que precisam ser tratadas, que eu quero encontrar dentro da Bíblia, me curar, me tratar e me melhorar. E ir para a Bíblia e marcar e colocar em ação. Encontrou um versículo? Até eu tô com uma Bíblia. Deixei lá na sala que eu tava estudando ela. Ai, que bom, vovó, tudo certo. Princesa maravilhosa. E a Lili, ela levou também? Eu não achei a cadelinha aqui em casa. A vovó deu uma cadelinha de madeira pra Vivi que ela tá encantada. Até pra aula levou ontem, mas a mãe tinha que trazer de volta, né? Foi até a sala. E a mãe tinha que trazer de volta e não podia deixar ninguém tocar na Lili. Princesa amada. Eu tenho uma Bíblia que é de jovens, que foi a primeira Bíblia que eu ganhei em 2017 da minha madrasta, a Janine. E ela é muito top. E aí ontem à noite eu tava lendo o começo, né? Geralmente eu não leio o começo, não lia o começo das outras Bíblias. E eu tava lendo e ela traz tudo meio separadinho. Depois eu vou postar aqui pra vocês, se alguém tiver interesse.
É uma Bíblia de uma linguagem muito fácil de ser entendida, porque ela é direcionada para jovens. Então, ela é uma linguagem direcionada para jovens, é muito fácil de se entender. E no começo ela tem ali sobre casamento, tem os, né, aonde eu encontro. Então, tem maternidade, tem casamento, tem batismo, tem sobre batismo, né? Tem vários, tipo, tópicos, assim, emprego, mudança de emprego. Achei muito top. Mas ali tem os tópicos e o versículo, o capítulo e o versículo, o livro que tá, e eu achei muito, muito, muito interessante. Que daí, né, facilita do que a gente folhear a Bíblia e procurar. Então, se eu defino, eu quero esses temas aqui, ali tem muitos temas. Então, a Bíblia é essa aqui. Bíblia Sagrada com notas para jovens. Sociedade Bíblica do Brasil. Aí, aqui no começo, ela traz estudando as escrituras sagradas. Achei muito legal que traz até a visão, não sei se dá pra ver aí, a visão da Bíblia. Todos os livros separados, tipo numa biblioteca. E aí traz todos separados aqui, ó. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, históricos, os evangelhos, tudo separadinho. Antigo Testamento, Novo Testamento, muito top. Achei muito top mesmo. É jovens na fé, como eu, né? Eu não sou mais jovem de idade, sou jovem na fé. E aqui, tirando o máximo... Nossa, é muito top. Tirando o máximo de leitura. Um guia para os principais acontecimentos e personagens dos temas da Bíblia. Um ano com a Bíblia. Quem tem o interesse de ler a Bíblia em um ano, traz aqui dia 1 até o dia 365. Dando o que tem que ler por dia. Esse aqui é comprido, né? Leitura para dias especiais. Tem Ano Novo... Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Páscoa, Dia do Trabalho, Dia das Mães, né? Leituras para esses dias especiais. E traz aqui como encontrar ajuda na Bíblia. Ansiedade, preocupação, cansaço, ciúme, confusão, decepção, demora, depressão, várias coisas. Lidando com situações difíceis, celebrando boas coisas na vida, amizade, amor, bondade. Aí, por exemplo, amor. Aonde que eu encontro? Cântico dos Cânticos, Coríntios, João. E daí dá os versículos. Eu achei muito interessante. Família, fé, felicidade, generosidade, gratidão. Tá tudo em ordem alfabética aqui, dentro de cada um. Casamento, aniversário, batismo, recebendo um prêmio, reconhecimento especial, paz, responsabilidade, persistência. Então, tem tudo escrito. Achei muito interessante essa Bíblia. Se alguém se interessar, depois pode me chamar no particular, que eu mando mais informação. Mas a capa dela é essa aqui. E é específica para jovens. Edição com notas para jovens. E ainda é toda, né? Ela é toda separadinha e... é muito top. Achei muito fácil. A minha da mulheres é muito boa, mas essa eu achei mais fácil, né? Começa antes, mais jovem. Então, defina o que você quer entender e o que você vai procurar. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve, né? Qualquer caminho serve. Se eu simplesmente abrir a Bíblia aleatoriamente, eu vou receber um conhecimento, vou sim. Mas eu sei por mim que muitas vezes eu me sinto perdida. Me sentia perdida sem uma orientação. Então é muito melhor ir para dentro da Bíblia sabendo o que eu quero buscar e procurar, do que esperar Deus me dar essa resposta, que sim, Ele também dá, né? Também dá, mas eu acho melhor ter uma organização, porque Deus gosta de organização. Crescimento espiritual, a mordomia do corpo. Você pode estar esperando que este assunto não seja apresentado, mas a Bíblia fala que a maneira como lidamos com o nosso corpo afeta nosso ministério e a qualidade da nossa vida. O apóstolo Paulo coloca isso assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O objetivo da área física é a disciplina, o autocontrole, o qual é um dom da graça de Deus. O Espírito do Senhor em nós nos dá força para resistir à tentação, para controlar nosso apetite, em vez de permitir que ele nos controle, sacrificando o nosso corpo em obediência. Então aqui a gente entende o quanto é importante a gente saber cuidar do nosso corpo com consciência, né? Cuidar em atividade física, em dieta, e dieta não quer dizer fazer dieta, mas é um equilíbrio de alimentos, o que é bom pro meu corpo, o que não é bom pro meu corpo, o que eu vou colocar pra dentro, o que eu não vou colocar pra dentro. Bom dia, Ivânia, querida, seja bem-vinda.
Crescimento espiritual, tornando-se igual a Jesus. Jesus cresceu não só em sabedoria, que é a mente, mas também em estatura, que é o corpo. Mas ele também cresceu em graça diante de Deus, a ser como Jesus. Como você e eu poderemos crescer nessa direção? Primeira coisa, amplie seu conhecimento. A gente precisa estar sempre querendo mais, né? E essa estrutura que eu trouxe para vocês da Bíblia traz isso, faz a gente ampliar nosso conhecimento, com direção, com sabedoria, né? Porque a sabedoria vem do alto e a gente precisa sempre estar em busca da sabedoria. Então, amplie seu conhecimento. Tenha um plano, nada mais é do que eu acabei de falar, né? Saber o que eu quero, planejem e vá para a ação, faça alguma coisa. Nada mais é, ou tudo é, do que um plano de ação. Saber o que eu quero, para onde eu vou. Primeira coisa, né? Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Ok, nesse meio caminho, que é o trabalho de um coach, né? Nesse meio caminho, qual vai ser o meu plano de ação? Não só plano de papel. Eu preciso agir, eu preciso sair do papel. E começar a agir. E depois de receber tudo isso daí, todo esse conhecimento planejado, executado, a gente precisa colocar em prática o que a gente aprendeu, né? Precisamos ser, além de bons leitores, sermos bons em colocar em prática, bons fazedores. Crescimento espiritual, a dádiva da comunhão. Conforme Jesus se desenvolvia, ele também crescia em graça diante dos homens. Experimente essas 3 maneiras de melhorar a sua relação com as pessoas. Cuide da sua mente, e isso é inevitável. Suas ações revelarão sua atitude para com as pessoas. Essa também é a mensagem de outro provérbio, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, a gente precisa ter o pensamento positivo. A gente precisa blindar a nossa mente. Não me lembro se eu já trouxe aqui em alguma live. Eu acho que era o livro Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer, que eu aprendi algo muito poderoso que eu uso sempre, até me peguei pensando, fazendo novamente, porque é meio automático, mas me peguei pensando quando eu estava fazendo, nessa semana passada, que é o cancelo. Toda vez que vem um pensamento ruim, um pensamento destrutivo, um pensamento negativo na minha mente, eu cancelo. Que a Joyce traz isso. Cancelo. E cancelo, né? Eu aprendi a usar esse instrumento para mim, na minha vida, e tem sido muito poderoso, porque eu cancelo os pensamentos que eu não quero. E eu tenho esse poder e você também tem esse poder. Só que a gente precisa ter consciência, né? E como já se tornou um hábito, muitas vezes eu faço e nem me dou conta. E semana passada eu me peguei pensando, porque me veio, né? O Vini foi viajar pra Porto Alegre com as meninas sozinho e começou a querer me vir pensamentos ruins, né? Meu Deus, né? Meus 3 amores dentro de um carro. E eu, cancela, em nome de Jesus, tá nas mãos de Jesus, ele vai trazer insegurança. E não pensa assim mais na coisa ruim e negativa, se pensa na coisa positiva. E nós, mães, principalmente, a gente tem muito isso, né? Se acontecer alguma coisa, diante de tantas coisas ruins que tem acontecido no mundo, né? A gente fica apreensiva, mas quando a gente fica apreensiva, a nossa mente, ela tá focando no negativo. E a gente precisa focar no positivo, porque tudo que foca, expande, né? Aquela história, eu vou guardar dinheiro para a doença. A doença provavelmente vai vir, porque eu foquei a energia em guardar dinheiro para a doença. Então, logo a doença vai ter que acontecer para que eu use aquele dinheiro. Então, a gente precisa guardar dinheiro para os nossos sonhos, mudar, continuar guardando, investindo dinheiro, mas para os nossos sonhos e não para os momentos difíceis. Senão os momentos difíceis virão para usar daquele dinheiro. Então, o poder que a gente tem aqui dentro da nossa mente é muito grande. Então, cuide da sua mente, cuide da sua boca. Nossas relações com as pessoas melhoram quando seguimos os passos da mulher de Provérbios 31, que fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Se os pensamentos não fossem sábios ou bondosos, sua boca estaria fechada. Então, muitas vezes, a gente tem que morder literalmente a língua, né? A vontade de falar algo, a gente precisa pensar, isso vai engrandecer o ambiente que eu tô? Isso vai ser bom? Isso vai ser produtivo?
ou isso é fofoca, é calúnia, difamação, e não vai trazer nada de bom pra ninguém, a não ser aquele gostinho, né? Ai, de fazer uma fofoca, de pecar, porque fazer fofoca é pecado. Então, controlemos a nossa boca. E por último, e não menos importante, cuide de suas atitudes. A forma número 1 para agradar a Deus e ser aprovada é servindo em tudo. A tarefa recebida de Deus para servir é dar honra e preferência aos outros. Considerar os outros mais importantes que você lhe dará a mente e o sentimento de Cristo. Eu lendo aqui agora, eu me lembrei do que aconteceu no final de semana. A gente foi passear na casa de uma família muito abençoada, a Lu Amada. Não vi se entrou aí, mas acho que não. Lu Amada e a família, Juliano, Juju, Carol, Davi, apaixonantes. E chegando lá, eu cheguei antes, né? Eu cheguei na quinta-feira, porque eu tava em curso, e o Vini chegou com as meninas na sexta de noite. Então, na quinta-feira, eu dormi lá. E não conhecia a casa, né? Não conhecia nada lá. Chegando, eles foram me buscar em Porto Alegre, 10 e pouco. Nós chegamos meia-noite e pouco, quase 1 hora de volta. Me levaram pra jantar, me serviram, me cuidaram, me amaram muito. Chegando lá, me mostraram o quarto que eu iria ficar. E eu, de primeiro momento, não me dei conta qual quarto era aquele. Só quando a Lu veio e disse, preciso pegar um pijama pro Juliano, que eu me dei conta. Eu disse, eu não acredito que eu tô no quarto de vocês. E ela usou isso daqui, né? Essa passagem aqui de servir é dar honra e preferência aos outros. A tarefa recebida de Deus para servir é dar honra e preferência aos outros. E ela me disse isso, que nós precisamos dar o nosso melhor. E eu disse pra ela que eu me senti muito amada nesse final de semana inteiro. Muito, muito, muito. E agora eu vou ler Romanos 12, né? Pra entender um pouquinho mais, porque ela me disse isso, que Deus ensina que a gente tem que sempre dar o nosso melhor. E eu não tinha esse ensinamento, né? De dar o meu quarto, o melhor que eu tenho na minha casa para as pessoas, porque isso é dar honra a Deus. Uau, né? Fecha parênteses aí. Me senti muito amada e agora eu entendi. Ela tinha me falado, agora eu entendi aonde tá também, né? Deve ter outros livros que falam, mas Romanos 12:10 fala sobre isso. É pra gente receber bem as pessoas na nossa casa e dar o nosso melhor para elas. E para finalizar a nossa live, resposta do coração. Que alegria! Como mulheres cristãs, você e eu somos abastecidas com toda sorte de bênçãos espirituais. Somos cheias com a bondade de Deus e o Espírito de Deus. Recebemos também dons para o ministério. Agora que temos sido abastecidas pelo que de melhor Ele nos dá, Deus quer que compartilhemos essas bênçãos com os outros. Que investamos nossas vidas em outros corações. Que repartamos aquilo que dele recebemos. É por isso, querida amiga, que você e eu devemos investir no crescimento espiritual. Então, nessa manhã, a gente aprendeu como crescer espiritualmente. Que primeira coisa, a gente precisa aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A gente tem 2 caminhos, ou sim, ou aceita, ou não aceita. O livre arbítrio. A gente precisa decidir qual lado a gente vai estar. E aprofundar, aprender, querer saber mais, ter planos, colocar a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, porque é assim que se conhece a Deus, primeiramente, né? A gente precisa ter uma Bíblia em casa, a gente precisa estudar a palavra, porque ali é o manual de todas as coisas. A gente precisa dobrar o nosso joelho, orar, pedir, agradecer. E ontem, no nosso encontro das mulheres transformadas, que a gente estuda, todas as mulheres aqui de Sobradinho e região estão convidadas, a gente estuda a Bíblia, né? Não é sobre religião, mas sim sobre o Evangelho de Deus, as Santas Escrituras. A gente estuda toda terça-feira, das 18 às 19h30, lá no Labrasa, e é uma bênção, é sempre uma bênção, é só chegar, né? Só para mulheres. Mas quem quiser me chama aqui no direct, que eu coloco no grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp, e a gente se encontra lá. É só levar a sua Bíblia, se não tem Bíblia ainda, vai, sente, né? Sinta-se como, vá para sentir o ambiente, para ver como é que vai se sentir acolhida lá. Tenho certeza que vai voltar, porque realmente é um momento muito maravilhoso. A gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente tem todo o manual. E quando eu comecei a entender que tudo que eu queria na minha vida estava dentro desse pequeno livro, né? Comparado a tantos livros que eu já li
na minha vida inteira procurando, e não estou desmerecendo os livros, inclusive sou escritora, né? Não estou desmerecendo os livros, mas quando a gente lê, procura em vários lugares, né? Muitas vezes a gente está sem norte, estamos desnorteados. E aqui dentro da Bíblia Sagrada a gente começa a ter o norte e a entender, isso eu quero pra mim, isso eu não quero pra mim. Isso é bom, isso não é bom. Então, hoje aprendemos como ter esse fortalecimento, um coração fortalecido pelo crescimento espiritual. Deixarmos o nosso coração forte e realmente apegado ao mais importante, que é Deus. Mas hoje, viva todas as bênçãos que Deus tem disponível para você e para mim. Um beijo grande e fiquem com Jesus.